Gente, orçamento aprovado ontem na Assembleia Legislativa. O pessoal pode perguntar, mas o que foi que aconteceu em janeiro? Pois é, vamos saber disso agora. Esticou um pouquinho, votações e entram em recesso os nossos parlamentares. Aprovado aí o orçamento, muita gente esperava o reajuste, que fosse encaminhado o projeto de reajuste do servidor, já que o governador Belivaldo Chagas foi muito cobrado no final do ano passado, e ele mesmo chegou a nos dizer, até a minha entrevista aqui, a Narciso, que estava fazendo conta. Pense uma pessoa que faz conta, como ele diz, é tudo na ponta do lápis. Conversava com o secretário Queiroz, vendo na ponta do lápis o que é que podia dar, principalmente para a Raia Miúda. Não chegou. Aumentou a expectativa. Deputado Zezinho Sobral, líder do governo na Assembleia Legislativa, atuante, sempre acompanhando tudo de perto e sabe de tudo que acontece no parlamento, tem explicações, acredito eu, com certeza. Deputado Zezinho Sobral, bom dia. Magna Santana na apresentação do Jornal da Fã. Feliz Ano Novo e obrigada por participar aqui do nosso programa, deputado. Feliz Ano Novo, Magda, para você e para todos os seus ouvintes e toda a produção. Eu tenho acompanhado o seu programa, parabéns pela sua desenvoltura. Você é uma comunicadora nata, conhecida da população de Sergipe. Obrigada. Tenho certeza que esse momento é um momento muito especial para você e que você está dando conta do recado e fazendo um belo trabalho. E toda a equipe também, viu? Obrigada, então, a gente tem uma equipe grande aqui. Uma Obrigada. voz feminina é sempre agradável aos ouvidos, tá? Obrigada. Veja, ontem nós tivemos aqui, a Assembleia concluiu os seus trabalhos do ano passado. Na verdade, nós concluímos, porque a Assembleia só pode entrar em recesso quando vota-se o orçamento. Então, nós não entramos em recesso em dezembro, continuamos as votações. E também, veja, o orçamento começou a ser votado em dezembro, porque ele é votado ele precisa de interstícios de sessões e de dias, não é simplesmente, às vezes, sessões sucessivas não resolvem a questão do orçamento. A gente precisa votar, passa um período, tantos dias, tem uma segunda votação e assim sucessivamente. Nós acreditávamos, inclusive, de que você puxou o assunto pelo ponto principal. O próprio governador Belivaldo e nós acreditávamos que a mensagem com o reajuste linear dos servidores do Executivo chegaria na Assembleia ainda agora, no início deste ano, para que a gente pudesse também já tê-lo aprovado, como aprovamos o linear do Ministério Público, o linear do Tribunal de Contas e da própria Assembleia. No mês passado, no mês anterior, nós votamos, inclusive, o linear do Tribunal de Justiça, também no mesmo percentual de 3%. E tinha algumas organizações de estruturas internas, poderes que foram avaliados. Também o orçamento foi votado finalmente ontem, com mais de 40 emendas analisadas, algumas delas incorporadas ao orçamento e, enfim, está se concluindo a redação final para encaminhar ao governo. Na verdade, a redação final estava bem adiantada, pouca coisa para se inserir em função dessas votações agora do orçamento. E assim a gente conclui e encaminha para o governo. E a mensagem com o Executivo, que foi a sua primeira indagação e a ansiedade dos servidores, de todos de modo geral, ficou para a primeira semana de fevereiro, porque o recesso já está mais curto e agora ficou mais curto ainda, em função dessa primeira semana de janeiro, que a gente trabalhou intensamente lá nas sessões de votação para concluir os projetos. Então, na primeira semana de fevereiro, me afirmou o governador Belivaldo, estará encaminhando a mensagem. O que fez com que atrasasse essa chegada? Duas questões principais. Nós aprovamos ainda em dezembro um projeto de lei que confirmava um convênio do CONFAZ. CONFAZ é o secretário de Fazenda de todo o Brasil. Um conselho, né? É o Conselho Nacional. E todos os estados participam, então o Brasil tem um pacto de compensação de ICMS, em função de venda, destino, origem, etc. Esse pacto mantinha desde de anos a relação entre os estados e uma decisão da Justiça disse que não podia ser por convênio, tinha que haver uma lei federal, depois leis estaduais que confirmassem
essa questão. Foi aprovada uma lei federal no Congresso, no Senado, na Câmara, foi enviada à Presidência da República e não foi sancionada a tempo. Ou seja, ela teria que ser sancionada no ano passado para valer neste ano. A nossa foi, a dos outros estados foi, mas os estados estão discutindo essa questão, buscando uma solução, se possível, se preciso, jurídica, porque todos querem manter essa compensação. É estratégico isso para que os estados tenham segurança nas suas arrecadações, para que não haja mudanças bruscas, nem alterações ou mesmo guerras fiscais. Então, o que acontece? Essa é uma alteração que pode significar uma perda entre 150 e 180 milhões de reais de arrecadação para o ano que vem. Isso é significativo. Com certeza. Isso é um valor que precisa ser levado em conta. Então, precisa ser computado no índice para que não haja... Aplica o índice e tem qualquer outra dificuldade em honrar esse compromisso. Quer que, em um segundo momento, o governador tem um saldo de Fundeb que há um pedido que seja rateado, que seja dividido entre o magistério. E o governador faz uma opção de, eu prefiro destravar a carreira, eu prefiro alguns avanços, que é uma luta mais antiga, do que avançar em simplesmente um rateio, e essa questão não é abordada. Então, o governador pretende, ou tem uma proposta a fazer ao magistério, para saber se o magistério concorda com essa proposta, ou se é um início de entendimento, e, havendo assim, a mensagem ficaria para fevereiro, mais retroativa a janeiro, mas com essas questões que são importantes, já internalizadas, já resolvidas pelo governo, para ter segurança no envio. É como você disse e falou de forma muito apropriada, o governador ele faz muita conta, ele põe tudo na ponta do lápis para não assumir compromisso que não possa ser cumprido. Então é aquela história do pão, pão, queijo, queijo, sim, sim, não, não. Precisa realmente ter certeza de que efetivamente poderá fazer, de que terá as condições para isso, para em seguida poder realizar essas ações. E acredito, não tenho dúvida de que elas ocorrerão, elas virão. Agora, será importante. Agora, deputado, claro, criou toda uma expectativa, o senhor está explicando direitinho o motivo e a razão, mas as contas continuam sendo feitas, e eu me lembro que, né, quando o senhor deu a explicação lá mesmo em plenário, chegou a citar, disse, não, e vem sim, e vai ser retroativo, e é isso que as pessoas e os servidores principalmente estão querendo saber. Então, quando for para casa legislativa para discussão, aprovação, enfim, claro que jamais vai deixar de aprovar um reajuste para o servidor há tanto tempo esperado. Então, vai mesmo com retroativo a esse... A quando? A janeiro. A janeiro, né? Nós teríamos esse projeto seria aprovado, teria sido, né? Futuro do pretérito ontem. Certo. E aí passaria a valer a partir deste mês. Acredito que seria fácil fazer a implementação. No entanto, a ideia de retardar um pouco para a definição do índice e para a definição dessas outras questões relativas ao destravamento de carreira, vamos resumir dessa forma, sim, elas estão para ser definidas. Sendo definidas, elas serão aplicadas desde janeiro. Então, haverá retroatividade para esse mês de janeiro. Essa é a fala, essa foi o diálogo que mantivemos, que o governador teve conosco lá na Assembleia e passou essa informação, tanto com o presidente quanto comigo. Certo. Deputado, um outro questionamento, que pelo menos isso foi feito e criticado pela oposição e alguns em relação ao turismo. Diz que o turismo perdeu aí em termos de investimentos. O que é que o senhor nos diz disso? Aconteceu isso mesmo? Porque o turismo a gente sabe o quanto é importante, né, para o Estado, para o desenvolvimento do Estado. O Salles Neto tem feito um trabalho muito interessante na pasta. E o que é que o senhor nos diz? Perdeu recurso? Olha, eu fiz a seguinte ponderação e mostrei que no orçamento do Estado, nem tudo que tem reflexo na área é investido especificamente naquela área. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós tínhamos 18 milhões destinados ao turismo no ano passado e agora temos 11. Então, a oposição diz, olha, reduziu o investimento no turismo. A princípio, parece que sim. Mas eu vou fazer uma questão e vou propor aos nossos sergipanos e sergipanas que nos ouvem uma seguinte reflexão. Mesmo que haja uma redução no orçamento dentro da própria pasta, existem ações
importantíssimas que são desempenhadas, que não estão classificadas como ação de turismo, mas são ações de infraestrutura que têm um reflexo importantíssimo no turismo. Eu vou dar um exemplo aqui para os aracajuanos. A gente que vive aqui em Aracaju, que atua e que convive, está vendo o andamento das obras da Orla Sul. São 16,5 quilômetros de orla, que está sendo toda revitalizada, toda transformada. Ela tem um pavimento novo, ela tem estruturas novas, locais novos de estacionamento, novos equipamentos urbanos sendo montados, numa estrutura belíssima. Então nós temos uma orla linda, que já existe, foi feita no governo de João Alves, e teremos aqui, tem 4 quilômetros. E agora nós temos uma extensão dessa orla para mais 16 quilômetros. Então nós teremos uma área imensa para acomodar a população, para que as pessoas possam vir visitar o nosso estado, um atrativo turístico sem precedentes no estado. Na capital, numa área onde se condensam, onde se adensam o maior número de leitos de hotel, e isso é estratégico, isso é importante. Se a gente olhar para a região das praias, tanto do norte quanto do sul, nós vemos, no norte aqui a gente tem Pacatuba-Brejo Grande, uma rodovia que estava muito ruim, uma das piores rodovias do estado, mas que já está em obras, sendo restaurada a pavimentação, que é uma via de acesso também ao turismo. Se a gente for observar, o presidente do Flamengo esteve em Neópolis e teve um evento grande de um blogueiro que ajuntou pessoas e é da região. Quer dizer, o turismo cresce e se desenvolve nessa região também, que é uma região fantástica e belíssima. E tem aqui, por exemplo, a rodovia que liga a BR-101 a Caueira, né? Que é uma 19,5 km já pronta, já concluída, que se conecta com a SE100, que é a rodovia que vai até da Carvalho Deda até a Gilberto Amado, as duas pontes. Então, são ações que estão computadas, que ultrapassam aí 80 milhões, quase 100 milhões de reais, que não estão no orçamento do turismo, mas que têm um reflexo imediato nessa linha. E mais um detalhe, viu, Magda? A conclusão do Centro de Convenções e a sua colocação em PPP. Então, hoje, o Centro de Convenções foi concluído e está em PPP. Né? Está, vamos dizer assim, agregado ao sistema de parceria público-privado, que tem agenda até 2023. Sergipe já tem hoje 7.200 leitos de hotel. Há hoje uma carência, segundo a empresa que está administrando o Centro de Convenções, de 2.000 leitos para atender determinados eventos. Então, há uma perspectiva, sim, de crescimento do turismo. Isso é bom. Os investimentos eles não estão dentro da pasta diretamente, mas estão em pastas correlatas, como a infraestrutura, mas que tem um reflexo gigante no fortalecimento do turismo em Sergipe. E isso é uma coisa interessante quando o senhor coloca, até para que a gente entenda, e os ouvintes também, porque, é claro, a gente tem um orçamento. Nós estamos falando do orçamento com o deputado Zezinho Sobral, explicando o orçamento que foi votado ontem, aprovado, já vinha sendo votado ontem, concluído, e eles entraram já em recesso, e aí explicando para a gente um pouco desse orçamento. Então é interessante que as pessoas saibam disso. Falando sobre essa questão envolve turismo, que também sobre o orçamento, que o senhor também pudesse falar com a gente, aproveitando esse gancho, deputado, o do zoneamento costeiro, que também foi outro que é aprovado e que as pessoas... Mas o que é isso? Eu queria que em rápidas palavras o senhor explicasse o que é o impacto disso, também investimento, também que impacta aí no turismo, apesar de que eu ouvi o deputado Irã Barbosa fazendo críticas e preocupados com as questões ambientais. Veja, o zoneamento econômico ecológico do litoral sergipano, do litoral sul sergipano, que foi aprovado ontem, é um instrumento, é uma lei, é uma normativa que tem definições e que tem influência na vida de todo o litoral sul de Sergipe. Teremos ainda que aprovar o zoneamento centro, que pega Aracaju, Santa Mara, aqui Barra, e o litoral norte, que vai de Pirambu a Brejo Grande. Também são etapas a serem seguidas. Mas essa primeira etapa, que foi alcançada ontem, eu fiz um manifesto e continuo acreditando nisso, que foi um belo trabalho. Há mais de 20 anos a gente aguarda essa normatização.
A gente espera que isso aconteça, deseja que essas questões avancem em Sergipe, porque há um sentimento no povo sergipano muito forte. Eu sei que contigo também existe isso. Por que é que a gente vê a Bahia, vê Praia do Forte, vai para Pernambuco, vê lá, desde Fernando Noronha, que é uma reserva, até as praias, né, Calheiros e etc. Maceió não se fala do desenvolvimento turístico, fortalecimento de estruturas e pousadas, preservando e garantindo o meio ambiente. Em todos esses ambientes acontecem, mas em Sergipe a gente não consegue realizar absolutamente nada. As nossas ações são muito impactadas por uma ausência de legislação que não permite que haja desenvolvimento sustentável. Não se discute aqui nenhum tipo de agressão ao meio ambiente, até porque o novo turismo, o turismo moderno, aquele que dá dinheiro, tem que preservar muito o meio ambiente, porque senão o cidadão não vai. Você só visita hoje praias e locais paradisíacos se o ambiente estiver preservado, se a fauna e a flora estiverem seguras, se houver limpeza, se houver trato e fluxo no acesso, por onde você pode ir. Vocês visitam as dunas de Natal, no Rio Grande do Norte, há muitos anos, mas há um regramento, há um regulamento que diz como se deve chegar lá para preservar. Sergipe tinha essa carência. Durante 2 anos, nós aprovamos uma lei na Assembleia. Tem 2 anos que eu me dediquei a esse tema, fiz ele parte do mandato, independente dessa questão de liderança, e acompanhei não uma, mas inúmeras reuniões durante manhãs e dias. Estive até na última audiência pública, que foi à distância, mas não parou por aí. A gente continuou se reunindo com entidades, com comunidades, com associações, com a universidade, com representantes de órgãos, departamentos de zootecnia, né? Associação de engenheiros de pesca, enfim, criadores de camarão, carcinicultura, piscicultura, todos que estão envolvidos nas atividades agro-silvopastoris e nas atividades turísticas da região. E quando o projeto chegou à Assembleia, muitos deputados, inclusive eu, tínhamos sugestões aos projetos, né? Sugestões essas que fossem sintonizadas com as demandas da comunidade, mas que principalmente respeitassem o meio ambiente. A gente não podia simplesmente trazer um desejo porque aquilo veio de uma solicitação ou da nossa cabeça ou de um interesse particular. Não tenho, quero dizer isso às pessoas, né? E não defendi nenhum interesse de nenhum grupo econômico. Pelo contrário, acredito e estou convicto de que defendi o interesse do povo sergipano, trazendo para nós a perspectiva de igualdade. As comunidades tradicionais terão o mesmo direito que as comunidades tradicionais de Alagoas e da Bahia, de usufruir do seu ambiente, preservando, garantindo, mas tendo a sua prioridade, e não se obrigar ou permitir que outras regiões tenham desenvolvimento, tenham emprego, tenha crescimento, tenha melhorias e avanços sociais, e a gente não tem. Então, o zoneamento vai além disso, Mário. Uhum. Ele é um passo importante, gigantesco. Claro que não é perfeito, claro que em algum momento ele pode apresentar uma falha, mas a Assembleia está disposta a corrigir, a preservar, mas a garantir o desenvolvimento do Sergipe. E o zoneamento ontem foi apresentado, como havia várias emendas, e as emendas eram em setores, em zonas diferentes, são 5 zonas que são observadas, de uma até a outra, com maiores e menores restrições de uso, e as emendas dos deputados poderiam se configurar. O que é que a gente buscou? Além de uma assessoria técnica para não haver contradição com a legislação federal existente, também uma belíssima assessoria de processo legislativo que a Assembleia dispõe para que a gente compusesse o projeto dentro da técnica legislativa, sem ferir a legislações pré-existentes, garantindo a preservação do meio ambiente e garantindo a sobrevivência com uma vertente de Sergipe, com um plano voltado para a nossa realidade. Isso foi aprovado ontem na Assembleia com um substitutivo que consolidava o projeto original e as emendas para dar nexo, para dar sequência, começo, meio e fim, e foi apresentado. Eu fiquei felicíssimo, estou convencido e convicto de que nós contribuímos de forma significativa. A Assembleia está de parabéns por ter abraçado esse tema, entendido a necessidade
é uma urgência de 20 anos. Veja Como o senhor disse, 20 anos, 20 anos, olha, muito uma tempo. Urgência de 20 anos. Muita Aí, gente vamos cobrando. Mais. Aí eu digo, pelo amor de Deus, vamos fazer e corrigir. Mas esperar mais me pareceu algo que não pudesse naquele momento. A urgência, o tema, a importância, a relevância para o Estado, né? Vamos colocar em prática. Quando o senhor diz, me permita, viu, deputado, e a gente sabe disso, eu até vou lhe fazer aqui um questionamento, que já me mandou aqui o ouvinte, e a gente já encaminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, é o desenvolvimento sustentável, que se fala muito, né? Há essa necessidade, os órgãos aí, a gente tem também órgãos que vão fiscalizar, e a sociedade a fiscalizar também, é importante. E a Assembleia, como o senhor disse, se colocando também aí à disposição para as correções e o próprio governo. Porque a gente tá mais do que, né, de respeitar o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, buscar o desenvolvimento, porque todo mundo cobra muito o desenvolvimento comparando a outros, a estados vizinhos. Né? Todo mundo sempre cobra. O desenvolvimento, olha, do turismo lá em Alagoas, olha em Recife, olha na Bahia, e aqui a coisa não desenvolve, a coisa não deslancha. Então, o que é que está acontecendo? Se esse é um projeto que vem com esse propósito também, como a gente estava falando lá atrás, do desenvolvimento do turismo por vários caminhos, né? Então, é importante mesmo que aconteça, mas de forma sustentável, né, com cuidado, respeitando acima de tudo o meio ambiente, porque a gente está acompanhando isso. Gente, eu não posso atender o telefone, tem que ser via áudio, mandando para a produção. Mas, enfim, deputada, aí uma pergunta feita aqui pelo Pedro Augusto, do Luzia. Ele diz o seguinte: realmente teremos garantia com relação a esse zoneamento, que serão respeitadas, inclusive os nativos, essas pessoas que moram, que dependem também de pescas, e que esses espaços serão respeitados. Está meio truncado aqui, que ele escreveu, corretor, mas eu acho que é mais ou menos isso aqui, o que ele pergunta. Doutor, então foi ele. E temos também na linha doutor Aderval, médico e ex-presidente da Sociedade Médica de Sergipe, que honra tê-lo participando do programa. Daqui a pouquinho a doutora Emília Corrêa, viu? Já está na sala VIP ali, já aguardando se era a nossa próxima entrevistada. Antes que o senhor responda também, deputado, deixa a gente ouvir que ele está na linha. Doutor Aderval, bom dia. Que gentileza ter, né, e a sua participação aqui no nosso programa. Bom dia, um feliz ano novo já. Para você também, Magna. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a Zezinho Sobral aqui. Quero reforçar, parabenizar o amigo Zezinho Sobral, porque isso é uma luta. Ele está dizendo de 20 anos, mas eu acho que é muito mais de 20 anos, porque nós frequentamos a Praia do Saco, por exemplo, toda aquela região aqui, há mais de 40 anos, onde não existia nem estradas naquela época. A gente ia pela beira-mar mesmo, né? Quando a maré secava, a gente percorria todo aquele trajeto aqui. E foi através, se não falha a memória, aí Zezinho tem a memória melhor do que a minha, foi no governo de João que fez toda aquela estrada, ponte, etc, etc. E hoje, a gente, como ele bem informou aqui, a gente sofre com esse mal. A gente vê do lado de lá da Bahia, no Mangue Seco ali, todo o pavimento, toda a estrutura para receber o turista, bem bonito ali. Enquanto a gente do lado de cá sofre com essa pressão aqui, que não pode se fazer nada, nem limpar a nossa casa aqui, que tem mais de 45 anos. Então, eu quero parabenizar o Zezinho pela condução que ele teve aqui, e a todos os deputados, porque já tinha passado da hora de aprovar uma lei dessa no nosso estado. É só essa contribuição, Magna, de parabenizar a todos, porque nós estávamos precisando dessa lei. Pois é. Obrigada, viu, doutor Aderval, ex-presidente da Sociedade Médica de Sergipe, participando aqui do nosso programa. Bom, deputado Zezinho, peço, por favor, gentileza, vocês podem esperar só um instantinho para responder aqui ao doutor Aderval e ao outro ouvinte que também mandou um texto aqui, que é o Pedro, fazendo também, manifestando, por um lado, a preocupação, mas registrando a importância do projeto. Deputado, a gente vai ter que saber aquela história do Se Vira nos 30,
Vai ter que ser o Se Vira nos 30, porque já chegou a doutora Emília e já tem o próximo entrevistado engatilhado e entrevista com o Zezinho Sobral rende. Já tem uma enxurrada de perguntas. Eu vou pedir desculpas aos nossos ouvintes, mas infelizmente eu não tenho como, por causa do tempo. Vai ficar para Narciso, né? Vai ficar até para Narciso quando voltar. Ele está em recesso, né, deputado? Mas é um recesso trabalhando e esse ano, então... Exato. Mais do que nunca, né? Porque é o de prestação de contas com a população. É agora para fazer a prova. E olha, aproveitando sua audiência gigante e a doutora Emília, que eu encontrei em Laranjeiras recentemente, lá na Camaratuba, um dia desse, nós participamos de um evento, ela estava lá, foi muito importante, e eu gosto da companhia dela. E eu vou convidá-la também na abertura do simpósio do Encontro Cultural de Laranjeiras, acontece daqui a pouco, às 8h30, no Colégio Vizinha Guimarães, lá em Laranjeiras. Nós vamos estar lá, presente, junto com a comunidade, junto com os intelectuais de Sergipe, discutindo a cultura sergipana. Maravilha. Então, a fundação está lá, a Fundação EPRT está lá, a Secretaria de Cultura do município está, enfim, diversas autoridades. A vice-governadora me disse que vai também, agora para lá, para essa abertura. E nós vamos iniciar o dia em Laranjeiras, depois vamos a Neópolis, vamos a Japaratuba, enfim, fazer o trabalho que a gente gosta junto da comunidade. Eu queria, nos 30 segundos que você me deu, agradecer ao professor, ao doutor Aderbal, um querido amigo, ao doutor Paulo Amado, ao doutor José Hamilton, doutor Lúcio, enfim, todos que fazem a SOMESE, porque são homens que dedicaram a sua vida a salvar a vida de outros. Eu admiro todos eles muito, faço parte do fã-clube deles. E agradeço a palavra de estímulo e levo isso como um grande estímulo. Veja, só para a comunidade saber, sim, nenhum empreendimento pode ser realizado nessa área do litoral sem o licenciamento. E eu confio na qualidade do licenciamento dos órgãos ambientais sergipanos e também federais, e tenho certeza que isso ocorrerá de forma muito apropriada para defender o meio ambiente acima de tudo e permitir o desenvolvimento. Não é a solução última. Nós não chegamos a um processo, está tudo resolvido, muito pelo contrário. Nós iniciamos de forma boa, demos um grande passo na direção da solução das questões ambientais. Nós fizemos o zoneamento do litoral sul, ainda falta o centro e ainda falta o litoral norte, que são áreas com potencial turístico gigante também. O centro engloba Aracaju, que é a nossa capital, para você ter uma ideia da importância disso. E quero finalizar essa entrevista agradecendo a todos vocês, a você, Magno, desejando mais uma vez Feliz Ano Novo e fazendo um agradecimento especial ao professor Ailton, da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, da Superintendência de Recursos Hídricos e da equipe, que foi uma equipe fantástica do comitê, que elaborou toda a espinha dorsal, que elaborou todo esse trabalho do zoneamento costeiro do Sul. São mulheres e homens extraordinários, a quem Sergipe deve muito. Eu diria que são os grandes heróis anônimos desse processo, mas que a gente fará questão de colocar o nome deles nas ações ou nos documentos que estiverem sendo elaborados, para que eles sejam reconhecidos no futuro pelo grande trabalho que fizeram para o povo sergipano na montagem dessa estrutura. E vão trabalhar muito. Com certeza. O zoneamento do centro e o zoneamento do norte. Obrigado, Mário. Pronto, deputado, eu só vou deixar registrado aqui, já pedindo mil desculpas, foi o Sargento Moraes, que perguntando sobre a questão do adicional de periculosidade, né, que devido aos trabalhadores, né, expostos em atividade perigosa, e aí ele falando que sente uma certa discriminação até com a categoria. Eu deixo isso aqui registrado, porque ele insistentemente está colocando esse assunto. Moraes é um grande amigo, encontramos sempre na rua e no gabinete. Pois está ali vigilante. Eu não discrimino ele, não. Eu também faço parte do fã-clube dele. Pronto. Dele é uma profissão que nos defende, que nos protege. Eu reconheço isso. Pronto, eu vou deixar, então, esse está pelo menos registrado aqui a cobrança. Enfim, nós voltaremos na próxima entrevista, eu já do outro lado, Narciso também, para que aí a gente fale aí sobre a questão eleitoral, o que vem por aí, a expectativa do anúncio do nome, né, o governo. Agora, me permita, há um burburinho, a gente está tentando aí a produção insistentemente, que notícia de que o governador pegou uma gripe, H3N2, pegou a influenza, se está com Covid. Há alguma informação? Porque essas histórias se espalham e a gente fica com medo de fake news. Deixa eu tranquilizar. Eu falei ontem à noite
às 9 e pouco da noite com o governador, falando dos assuntos da Alesi, falando outras questões. Sim. E ele está em Aracaju, está aqui, né, para trabalhar. Ele pegou uma gripe, está com muita tosse, mas não tem febre, não tem outras consequências. Graças não, a Deus. Com tosse. Quando a gente tosse, fica difícil de falar, né, de trabalhar. Mas é natural, uma gripe normal, como todo mundo pega, não é nada grave, nada que não tem febre, não tem prostração. Eu perguntei o sintoma, como é que está aí? O governador disse, não, estou tossindo muito, mas estou bem, não tive febre, não tenho secreção, só um corpo um pouco mole e uma tosse. Eu digo, mas já estou bem, repouso. Já melhorei, já estou aqui para voltar para o trabalho hoje. Eu digo, então, bom. Maravilha. Então, ótimo. Graças a Deus, desfeita aí as histórias que se espalham. Saúde para ele. Saúde, deputado. Obrigada mais uma vez pela gentileza da entrevista. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Um abraço para a doutora Emília. Tudo de bom.